Boa noite. Hoje estamos aqui no especial Dia das Mães. Hoje estamos com Alberto Gama. Alberto é o presidente do Instituto Espírita Paulo Estevam, é terapeuta também. Hoje ele vai nos falar um pouco sobre as mães. Então, seja bem-vindo. Obrigado. E também a gente tem umas perguntas que eu tenho certeza que são perguntas que vão tirar algumas dúvidas. E a primeira pergunta será: até onde vai a importância da comemoração dos Dias das Mães? Laís, isso é uma pergunta muito importante, porque muita gente que eu converso sobre esses dias de comemorações, Dia dos Pais, Dias das Mães, acham que isso não passa de um processo comercial para que o comércio, se aproveitando da sensibilidade nossa, claro e evidente, faça um movimento melhor nas suas vendas. Mas, a parte de tudo isso, não tem nada mais importante do que o Dia das Mães ser comemorada, ser lembrada. E eu vou lhe explicar o porquê que eu aceito, admito que esse dia seja comemorado. Se você for observar hoje, muita gente ainda lembra de sua mãe neste Dia das Mães. Tem que ser que nem Natal. O nascimento de Jesus tem que ser comemorado todo santo dia. Porque se você analisar dentro do processo da vida, o único ser vivo em todo o universo, o único ser vivo, Laís, em todo o universo, que tem a condição de gerar um outro ser humano é uma mulher. Chamamos de mãe. Então, não tem nada melhor do que ter um dia especial para homenagear essa guerreira, esse ser humano valente, dedicado, com o coração cheio de amor para dar aos seus filhos. E com o desenrolar do nosso bate-papo, nós vamos verificar algumas coisas congruentes e incongruentes, para que possamos aceitar ou não esta comemoração. Porque assim como nós estamos aqui conversando, achando justo, tem muita gente que isso não passa de um comercial, não passa de uma coisa e de outra. Então, vamos desenvolver o nosso diálogo, tá? E vamos ver até onde nós podemos chegar e falar com relação a este dia maravilhoso. Mas, me permita eu começar, antes que você também comece a fazer suas perguntas, para que eu não esqueça de render uma homenagem a 3 grandes mulheres que nós tivemos até hoje. Muito embora cada pessoa enxerga uma mãe, uma mulher ao seu modo, ao seu mais, diante do que elas foram, do que elas deixaram registrado para a humanidade, que até pouca gente tem conhecimento. Eu vou aproveitar e vou me lembrar de 3 grandes mulheres que eu considero mães diferentes uma da outra e que são mães. Vamos lá. Primeiro, Maria, filha de Joaquim e filha de Ana. Joaquim tinha uma vontade muito grande de ter um filho varão, porque naquela época, o homem que tivesse o primeiro filho, uma mulher, ele era renegado a segundo plano, vamos assim dizer. E ele fez uma promessa, que se a mulher dele pudesse dar à luz de um filho, porque ela não podia, que ele ia, se fosse mulher, ele ia colocar ela num templo para ser educada, em uma mesquita, e quando ela atingisse a idade de ter a sua menarca, quer dizer, a sua primeira menstruação, ela tinha que deixar, vamos dizer, o convento ou a mesquita. E quando Maria completou 5 anos, Joaquim fez isso. Foi lá e entregou ela. Ela foi criada. E quando ela atingiu 12, 13 anos para 14, nessa faixa, ela menstrua. E aí ela teve que deixar essa mesquita, ou vamos chamar assim, como se fosse um convento, uma coisa. E teve um encontro dos anciões. E foi nesse encontro em que apareceu José, em que ela foi entregue a José para que José o cuidasse dela. Essa é uma história que todos conhecem, está dentro do Evangelho de Jesus, parece que em Mateus, está em Lucas também, está em quase todos os 4 evangelhos. Só tem uma coisa interessante: José leva Maria
nova, não teve conjunção carnal nenhuma, assim nos conta o Evangelho, e assim a doutrina espírita o respeita. Sem conjunção carnal, de repente ela está dormindo, aparece uma luz, clareia o quarto dela e em seguida aparece um anjo que foi reconhecido, denominado como o anjo Gabriel, e que avisa em que ela ia dar luz de uma criança. Essa criança ia chamar, deu o nome, né? O nome judeu, que é para Yahshua. A pronúncia é mais ou menos assim, que quando você vai traduzir é Jesus. E aí preparou tudo ela, aquela coisa todinha, e ela de repente fica grávida. Vai anunciar, vai até Isabel, a sua prima, e vai anunciar que ela está gestante. Quando ela chega lá, Isabel também já estava grávida, já estava com 6 meses, que não tinha mais idade e condições de ter filho, e teve. Quando Maria chega perto de Isabel, a prima, Isabel sente um rebuliço muito grande dentro do seu ventre, e olha para ela assim e diz: Maria, bendita seja tu todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Assim disse Isabel para Maria. As duas felizes se abraçaram e Maria dá a luz a Jesus em Belém, que todos nós sabemos, nos conta, porque ela chegou no censo, ela teve que ir viajar, porque eles eram descendentes da tribo de Judá, e quando ia se fazer o censo, todo mundo tinha que estar na sua região. E o resto todos nós conhecemos, que ele nasce numa manjedoura. Mas o que eu quero me referir desta mulher é a sua coragem, a sua fé. Que quando o anjo Gabriel aparece, que ela disse: que seja feita a tua vontade, Pai. Olha só, gente, numa época difícil em que a mulher não podia nem abrir a boca para nada, era desvalorizada. Para você ter uma ideia, quando a mulher menstruava naquela época, o marido tinha que sair de casa, porque senão os amigos não aceitavam. Meu Deus do céu, e esta mulher enfrenta, sem ter conjunção carnal com José, podendo ser porque se ele não teve conjunção carnal, ela teve com outro, e é uma traição. Vamos considerar isso. E naquela época, uma traição era apedrejada ou delapidada, como foi Esther, que nos empresta e nos protege a nossa casa. Então você observa uma época difícil, a coragem dessa mulher, ela aceitar tudo isso, estar junto, lado a lado com seu filho, ver seu filho traído, judiado, crucificado, e ela com resignação aceitar tudo aquilo. E o que é maravilhoso, em que nós cristãos temos que respeitar e entender simbolicamente, quis dizer Jesus, porque ele disse que não ia deixar ninguém órfão. E chega para João, evangelista, que estava o único apóstolo que estava naquele dia. Estava João, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e a outra Maria, a irmã de Lázaro. E Jesus olha para ela e assim, diz: mãe, eis aqui o teu filho. Como se estivesse falando para todos nós. Eu lhe apresentei um Pai que está no céu. Eu lhe apresentei o Criador disso tudo. E agora lhe vos apresento a vossa mãe. E chega para João: eis aqui a vossa mãe. E chega para ela e diz: mãe, eis aqui o vosso filho. Como que João estivesse representando todos nós. E esta mulher é quem realmente antecede junto ao Cristo por todos nós. Uma certa feita, lá isso eu encontrei um religioso que disse: eu não acredito que ela tenha o poder de anteceder por nós junto ao Cristo. Eu perguntei a religião dele e ele me disse: quer dizer que ela não pode, sendo mãe do Espírito mais perfeito, encarnado que andou na Terra, mas nós podemos anteceder junto a ela ou ao Cristo ou qualquer uma outra entidade pelos nossos filhos, mas ela não pode. O Senhor, como religioso, antecede, faz uma pressa, pede ao Cristo, ao Espírito Santo ou a qualquer uma entidade religiosa que o Senhor acredite, mas Maria não pode anteceder junto ao seu filho Jesus. Então eu gostaria também que essa mulher maravilhosa, que todo ano eu me lembro dela, toda hora, a todo instante, eu estou sempre pedindo a ela que anteceda o filho Jesus, que estamos atravessando, mãe, uma época muito difícil. E com certeza ela está velando, ajudando, trabalhando. Nós é que não contribuímos para que isso realmente
aconteça de uma forma tão boa e maravilhosa como nós pedimos. A outra, Laís, é Maria Magdala, ou Maria Madalena. Por quê? O nome dela era Maria. Por que chama de Magdala? Porque ela nasceu em Magdala. Então, Maria de Magdala, ou Maria, que Magdala, Magdalene, vem de Madalena. Aí ficou Maria Madalena e ficou conhecido como Maria Madalena. Jesus passou, nos conta, os evangélicos canônicos, de que Jesus passava por ela várias vezes. Cada vez que ela se encontrava, olhava frente a frente assim para o Cristo, ela sentia uma sensação de alívio gostoso. Aquela coisa em que a gente, quando está oprimido, que sai dessa, que alívio. Toda vez ela sentia. E isso ocorreu 6 vezes. E teve uma noite em que ela estava atormentada pela vida que ela levava, agitada, e que depois Jesus dizia que eram 7 espíritos que era a vida dela. Ela tinha um senhor em que ela fez um pedido. Chamou ele e disse: você que anda por aí, está sempre vendo e encontrando o Mestre Jesus, me diga o seguinte, quando você puder me avisar onde ele está, para eu ir ao seu encontro, eu vou ficar muito grata. E nisso, num dia lá, que ela estava uma noite atormentada, 5 horas da manhã, este senhor bate na porta dela com muita vontade. Maria! Ela, sem dormir direito, uma ansiedade, uma angústia muito grande, ela acorda: o que é? Ele grita de lá: venha rápido, o mestre está do outro lado do lago de Genezaré. E ela: calma, eu também não pega um chambre, ou não sei, um hobby, um pano, uma coisa, e se cobre, e entra no barquinho, ele vai remando, ela não sem dizer nada, vai estar naquela ansiedade, louca para encontrar com Jesus, e vai, daqui a pouco chega do outro lado. Quando ela desce, tem uma choupanazinha, uma casa, como era naquela época, né, com palhas, coisa em cima. Ela vê a porta entreaberta. Quando ela vai chegando na porta, ela ouve lá de dentro uma voz: Maria, entre. Ela olha para o Senhor e diz: você falou com ele? Ele disse: não. Como é que ele sabe que eu estou aqui? Ele aí repete lá de dentro de novo: Maria, entre. Aí Maria entra. Ela começa a sentir uma sensação muito gostosa que nunca sentiu na vida. É como se estivesse saindo tudo que tinha de ruim durante anos e amealhado pela dificuldade e os problemas que a vida lhe impunha naquela época. A dificuldade da mulher dar opinião, os processos difíceis que ela passou com o marido, apanhou na primeira noite de núpcia. E aquilo é como se fosse saindo. E aquilo, Laís, é como se fosse saindo aquela sensação gostosa de alívio. De repente ela ouve aquela voz gostosa, aquela voz que penetra, que abre o coração da gente, que são as pessoas que amam de verdade, que são as mães de verdade, aquela mãe que tem a consciência do seu comprometimento na terra como mãe. Ele diz assim: Maria, vai e cuida dos teus filhos que te esperam. Aí Maria diz: mas mestre, eu não posso, meu útero foi varado mais de 1000 vezes. Ele disse: vá, que teus filhos te esperam. E aí ela vai embora, passa, ele é crucificado, e ela sai, coitada, andando ali pela praia. É um lago que chama de praia, de Genezaré. O lago de Genezaré, ela sai andando. Quando ela levanta a vista assim, ela encontra uma multidão vindo ao encontro dela, leprosos. E aí disse, um deles se aproxima, a senhora diz assim: mulher, onde podemos encontrar Jesus, o Messias, esse mestre? Ela ficou assim: por quê? Porque nós sabemos que ele cura os leprosos. Olha, e todos, quando ela olhou, todos leprosos. Ela disse: oh, filha, o mestre Jesus acaba de ser crucificado. Siga-me. Daí em diante, ela foi cuidar desses 1000 filhos que esperava, sem gerar no seu útero. Porque também nós vamos falar mais adiante sobre a mãe que adota os filhos. A última que eu queria também render uma homenagem, que você pode perguntar: não, a sua mãe? Não, mas uma pessoa que hoje tem um significado tão grande na minha vida, como tem Maria de Nazaré, como tem Maria Madalena. Eu quero falar de Joana de Ângeles. Eu não vou contar muita coisa de Joana de Ângeles, chama ela de Joana de Cusa, na época. Por que de Cusa? Porque identificar assim como assim.
olha, fulano, marido de não sei quem. Então, para se identificar, ela era esposa de Cusa, era, vamos dizer, o braço direito de Herodes. Para identificar de quem ela era, essa era Joana, o nome dela, de Cusa. Quem é Cusa? Fulano, esposa de fulano. E ela já estava em Roma, e ela está presa no Coliseu, com as mãos para trás, o filho do lado também com as mãos amarradas, a madeira embaixo, os gravetos, os galhos, para poder acender a fogueira para ela morrer queimada. E aí chegou a vez do carrasco chegar, tocar fogo onde ela estava. E chega para ela, olha assim profundamente, e diz assim: mulher, olha o que o teu Cristo, o que teu Jesus está te fazendo. Lhe trazendo para você morrer queimada. Olha o que é que ele está lhe proporcionando. Olha o que é que ele lhe deu. Vai renunciar a este Cristo ou não? Ela disse: não. Ele não só me ensinou aquilo que o Pai Celestial passou para ele, mas uma das coisas ele me ensinou. Nisso, o filho diz: mãe, renuncie, vamos morrer queimada. E ela voltou para o soldado: uma das coisas que o Cristo me ensinou foi te amar. Faça o seu papel. Ela embaixa a cabeça, ele olha lá em cima, recebe a ordem, pega aí, bota fogo. Então você observa o seguinte: 3 tipos de mãe. Uma que foi mãe sem precisar da conjunção carnal. Nós estamos falando em cima dos 4 evangélicos canônicos. Depois nós falamos de uma outra mãe que não teve filhos e cuidou dos leprosos como se fosse todos os seus filhos verdadeiramente gerados em seu útero. Porque o que há de mais belo na mulher é que elas, para ser mãe verdadeiramente e amar, não precisa gerar. Porque quem ama verdadeiramente, quem tem comprometimento com Cristo e com o seu processo reencarnatório, não precisa gerar filho. Ela é mãe em todo sentido da vida, em toda época, com qualquer um. E a outra é Maria Madalena, que não teve filhos e foi mãe conforme Jesus pediu. Agora nos explica, depois de mais de 30 anos na doutrina, com muito conhecimento, muito estudo, nos explica alguns casos que são bem curiosos, de mães que acham que o filho pertence a ela, aquela posse. Nos explica. Mas isso é uma pergunta muito inteligente, porque a gente vê isso tudo no dia a dia. Tem um livro de Hermínio de Miranda, sensacional, que o título deve ser assim: Nossos Filhos São Espíritos, uma coisa dessa. Onde eu quero chegar? O que eu quero chegar é o seguinte: que por ignorância, muitas mães dizem algumas coisas, aí você pode dizer: puxa, é o excesso de amor. Não existe excesso em amor. O que existe é amor. Porque tudo que é excesso se perde pelo meio do caminho. Todo excesso não serve, é uma extravagância. E com amor não tem extravagância. Amor é uma palavra de mãe especificamente, que tem uma outra que foi mãe também, adotiva, cuidou de muitas crianças, Madre Teresa de Calcutá. Me fez lembrar ela que ela disse o seguinte: ame até doer. Mas por que ela diz isso? Porque quem ama não dói. Você vai amar a vida inteira e não vai sentir dor nenhuma. Você vai sentir felicidade e prazer. Me conclua a pergunta. Porque tem mães que acham que o filho é dela, necessariamente. Esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, as mães que têm esse sentimento de possessão, de egoísmo dentro desse sentido, nós temos que perdoar pela ignorância. Porque você é meu filho, você saiu de dentro de mim. Concordo, mas não é filho dela. Nós não somos de ninguém, nós somos do Pai Celestial. Nós somos uma matéria que abriga um espírito para poder cumprir a sua jornada evolutiva no plano terreno. Quando uma mãe diz, é meu filho, quando uma mãe tem esse tipo de atitude, ela acha que ela gerou tudo. Nada, ela só gerou ali o corpo físico, porque antes dela ter essa gestação, no processo reencarnatório, assim nos conta a doutrina espírita, ela conhece o filho já conhece a mãe, muitas das vezes, dependendo do grau evolutivo, moral desse espírito, tanto ela como mãe, tanto ele como filho,
podem ter combinações durante sua jornada evolutiva. Pode fazer um pedido e dar certo, como também não pode isso. Muitas das vezes prometemos nesse processo reencarnatório ser uma mãe extremosa, ser uma mãe maravilhosa, dedicada, mas não é nem mais, irmãos. Quando reencarna, que tem o neném, que tem ele, aí desperta dentro do bojo, dentro do contexto perispiritual, processos, mágoas, ódio ou alguma coisa de encarnações passadas. E que ali não está no consciente, mas está no inconsciente espiritual. E aí a gente, puxa, eu não consigo entender porque meu filho me odeia tanto. São reencontros. Nós estamos aqui nos reencontrando para evoluir moralmente, como também materialmente. Porque se você está num plano material, você não pode evoluir de um só jeito. Você tem que evoluir dos dois lados, para que você possa valorizar também a evolução espiritual, que é essa que é o mais importante para Deus. Muitas das vezes você vê uma pessoa sofrendo e diz, coitado, como está sofrendo. Mas para o espírito aquilo ali é um regozijo. Por quê? Porque muitas das vezes na sua programação reencarnatória ele pede para desencarnar dessa forma. E ali ele está desencarnando daquela forma, ele está se sentindo maravilhado. Mas quem está de fora não tem esse conhecimento, acha que ele está sofrendo muito. Tá? E o problema das mães ser egoísta é muito mais pela ignorância, o desconhecimento evangélico da coisa. Às vezes a sua religião não se aprofunda dentro desse aspecto, que faz parte do processo de evolução. Porque ela não veio lá com a religião para entender tudo isso. Não. Porque cada um de nós temos a religião que merecemos durante essa encarnação. Por quê? Porque todas elas são importantes. Se não fosse, Deus não permitia que existisse tantas religiões no mundo. Então, a mãe às vezes procede desse aspecto porque aquele de possessão, aquele sentimento de possessão, como se fosse meu filho, eu mando, eu faço, eu aconteço. É por isso que cada geração é um processo, cada geração nascemos com um determinado sentimento e assim sucessivamente. Certo, aproveitando também uma pergunta que é muito difícil e tenho certeza que quem já passou por isso procura palavras para descrever, que é a perda de um filho, como a doutrina nos orienta, como... Bom, partindo do princípio em que a gente tem consciência de que nossos filhos são espíritos, não são nossos, porque antes de nós gerarmos uma criança, esse espírito já existia há milhares e milhares de anos. E pela nossa ignorância, quando perdemos um filho em tenra idade, a gente acha que perdeu tudo. E diz assim, puxa, como é que Deus faz isso comigo? Eu tinha um filho tão bom, filho único, me ajudava, e Deus leva o meu filho. Ora, meu Deus do céu, se fosse dela, Deus não levava. Porque é dela, Deus não ia tirar o que é dela, certo? E aí tem mães que têm pensamentos, Laís, que a gente vai dizer, puxa, seu Alberto, é verdade um pensamento desse? Eu estou dizendo não é, porque eu já encontrei pessoas em atendimento fraterno com esse problema. E disse, seu Alberto, eu tive vontade de tirar a minha vida quando eu perdi esse meu único filho. Eu disse, mas por que, senhora, fazer isso? Ela disse, para que eu fique junto dele. Olha, todos nós que temos um pensamento desse, estamos redondamente enganados. Porque cada espírito que ocupa, que precisa de um corpo material para evoluir, segundo a doutrina espírita, o espírito só evolui encarnado. Muito mais, não quer dizer que ele desencarnando, ele não vai ter uma evolução. Mas aqui é que ele vai passar por provas e até expiações para que esse espírito desenvolva. Como é que isso funciona? A gente, quer dizer que não vamos parar de reencarnar nunca? Vamos. Vai chegar um momento em que não vai haver tanta necessidade de estar reencarnando. Por quê? Porque nós atingimos uma condição moral em que nós vamos voltar à pátria espiritual e conviver em consonância com as leis divinas. Por que nós temos muitos problemas?
porque a gente não vive em consonância com essas leis. E nós esquecemos que a principal lei é causa e efeito. Ninguém consegue plantar uva para colher abacaxi. Então, é lei do engano achar que, se suicidando, após a perda de um filho, vai ficar lado a lado com ele. Porque cada espírito tem o seu grau de evolução. Deu para entender mais ou menos? Sim. Vamos lá. A próxima é em relação a uma mãe que tem 4 filhos. E somente um é diferente, aquela ovelha negra da família, que nos diz. O que eu acho interessante é a palavra ovelha negra, né? Eu não sei porque, ainda não consegui entender isso. Mas vamos lá, mas eu entendo o que você está querendo dizer. É muito comum você encontrar, eu estou dizendo porque várias vezes eu já encontrei com mães com essa queixa. Sim. E eu ainda vou dizer uma coisa para você interessante. Eu vou falar dos casos para isso aí. Primeiro caso, 5 filhos, natural, que ela gerou, e um deles é problemático. E o que é que vai causar revolta aos outros 4? Porque ele só traz pepino para a mãe dele. Só problema que ele traz. E ela carrega água no cesto para ele. Os outros 4 ficam, olha aí, que adianta a gente ser bom? Ele faz tudo errado. Faz tudo errado e mamãe assim, assado. Gente, uma mãe dessa não foi escolhida à toa para gerar um filho desse jeito. Para que uma mãe gere um filho desse jeito e tenha este comportamento, que para nós aqui, olha como ela é paciente, olha como ela é cheia de amor, tudo isso. Muitas das vezes, na encarnação passada, ela o odiava bastante e fez, não sei o que eles eram. Vamos assim dizer, poderiam ter sido amigos, primos, namorado, marido, e ela botou para quebrar em cima dele. Com isso, ele criou ódio, mágoa profunda, desencarna com aquele ódio de vingança, encarnações, o departamento reencarnatório vai afastando, para que cada um reencarne em situações diversas, sem estar ainda junto na mesma família, vai se preparando para um dia voltar a se encontrar. E é assim? Porque qual é o objetivo da gente estar sempre junto na mesma família? É para que evolua, se ame de verdade. E em cada reencarnação, a gente vai arrestando as nossas mágoas, os nossos sofrimentos. E aí o que acontece? Como ela precisava, é como se tivesse o seguinte, dando perdão para o que um fez no o que ela fez no outro, ou pedindo perdão, ela se compromete com o Pai Celestial que nesta encarnação ele venha como filho para o amor que eu tinha que dar na encarnação passada, eu dei ódio, dei mágoa, dei perseguição, eu venha como mãe para que este amor de mãe sublime cubra todos os defeitos dele. Não vamos entrar em questão se esse processo está certo ou está errado, porque o processo dessa encarnação é isso, é a gente ter mais uma oportunidade. É por isso que eu digo que Deus é maravilhoso, porque se fôssemos nós, estávamos se vingando, olha, se dane, não sei o quê, mas Deus não. Prepara para que a gente tenha nova oportunidade para reparar as nossas faltas. É aí que realmente fica um exemplo maravilhoso de perdão. Mas isso foi em outra encarnação. Para Deus não importa tanto a matéria, é apenas um revestimento para que o espírito possa vir para um plano de provas e expiações, resgatar os seus débitos, reparar suas faltas e recomeçar uma nova vida. Aí é que está a bondade de Deus. Por quê? Se nós perdoamos na terra os nossos filhos, amigos ou quem quer que seja, você imagine Deus com relação a nós. E a reencarnação, para nós espíritas, é uma oportunidade que Deus vem nos dando para que a gente continue no nosso processo reencarnatório de evolução espiritual, moral. Perfeito. Fale um pouquinho também dos... A gente falou bem pouco na questão anterior dos filhos adotivos. Sim, que bacana, né? Muito bom isso. Certa feita, Jesus estava em Jerusalém, numa casa pequena. O rapaz estava assim, ó, cheio. Todo mundo ouvindo aquelas coisas de Jesus. Muitos até sem entender, basicamente,
a sua linguagem, tanto sim que chegou um ponto dele, vou falar em parábola, não é uma criação de Jesus. Já era se usado isso há muito tempo, viu? Sim. Bom, e aí, nisso, ele falando daquela forma gostosa, que a gente ficava assim, absorto, ouvindo. E de repente chega Maria e mais seus 6 filhos. Que eu não sei se é de conhecimento de vocês, de que Jesus é o 7º filho. Diz que foi o primeiro, né? Mas esse mérito nós não vamos entrar. Mas vamos dizer realmente 6 filhos de Jesus. Por quê? Porque alguém saiu dali e foi lá e disse: Maria, vá lá ver que seu filho perdeu a noção do tempo. Ficou cantando. Meu filho? Sim. Vá lá. Ela aí pega filhos, irmãos, e vamos lá ver seu irmão para ver o que está acontecendo. Chega lá, casa pequena. Aquela casa naquela época, você sabia como era. Você deve ter lido sobre isso. E ela quer entrar. Quem é a senhora? Não pode entrar, está cheio. Ela disse: então vá lá e diga a Jesus que sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão aqui. Aí o rapaz dá licença, então chegou assim no ouvido de Jesus. Jesus, a mãe mandou dizer que está lá fora com seus irmãos e suas irmãs. Jesus disse uma coisa, ele sabia o que estava falando. Para puxar outra, para provocar realmente. Para fazer com que a coisa ficasse provocativa, mas no sentido de, vamos dizer assim, de curiosidade, despertar essa curiosidade. Ele aproveitou o momento, que ele sempre não perdia oportunidade nenhuma, e disse: olha, meu filho, minha mãe, meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Aí todo mundo viu aquilo e ficou assim: poxa, o Messias, renegando sua própria mãe e seus irmãos. Foi aí que ele deu uma explicação de irmandade, de consanguinidade e irmandade adotiva, que nós chamamos. Ele disse, é como se ele estivesse dizendo: quem é mais filho, se é o adotivo ou se é o... Ele chamando a atenção, porque é como se, por ele ser adotivo, ele não tinha tanta responsabilidade de amar e de se sentir filho. Ou como ele, se ele fosse adotivo, ela não tinha o direito de se sentir mãe. E ele disse que nem sempre a consanguinidade é que realmente identifica o verdadeiro filho. Com isso ele diz tudo, Laís. Quantos filhos adotivos que são melhores do que os filhos consanguíneos? Que tem mais paciência com a mãe, que reconhece. Agora, tem casos interessantes que eu vi de uma paciente recente, de uma pessoa, uma cliente, em que ela é avó e está com um problema muito sério com o neto. Roberto, não sei porque o neto é tão... Eu criei ele, eu sou a mãe dele. Eu digo, para com isso. Você é avó. Ele perdeu os pais, ele nem conheceu praticamente. Então ele sente essa falta de um pai e de uma mãe, só que o seu sentimento, a forma como você age, você tem certeza que seu coração diz que você é uma mãe. E quem vê de longe vai assim o dizer. Mas dentro do consciente dele, ele pode chamar de mãe, mas ele sente aquela coisa que a avó não tem. Aquela coisa gostosa, aquele carinho, aquele aconchego maravilhoso. Aquela hora gostosa que a gente vai pro peito da mamãe, sugar a vida, e ali a gente aprende a sentir aquele calor, aquele aconchego, aquilo que a gente chama de amor, que nos apacienta, que muitas das vezes a gente pequeno, nem assim olha nos olhos dela, a gente pensa que ele não está sabendo de nada, porque ele é pequeno e inocente, está assim, porque o seu espírito tem consciência do que ela já seria para ela na vida. E muitas das vezes a gente confunde as coisas e se dá mal, porque tá ok de que o que dizem é uma verdade, às vezes até para se livrar de determinadas coisas, que diz que mãe não é aquela que pare, mas sempre é aquela que cria, ok? Mas a gente precisa ter a sabedoria de não deixar confundir na cabeça da criança, porque ela vai crescer, ela vai sentir falta, e aí ele acha que ele é revoltado, tem uma série de coisas. Eu tive que conversar bastante com ela para poder ela começar a entender, mas não mudar o comportamento dela bruscamente. Ela usar a psicologia, tanto sim que estava certo dele ir para lá, para a gente conversar, mas não deu certo por algumas coisas, mas eu acho que ele vai voltar para a gente conversar. Então a gente precisa ter a perspicácia, a psicologia natural, para que a gente não confunda as coisas na vida. Por quê? Porque o maior laboratório que o ser humano tem na vida é o lar. É no lar que a gente aprende a amar,
É no lar que a gente aprende a odiar. É no lar que a gente aprende a se unir, a se respeitar, a se evangelizar. Porque muitas coisas nós, como pai, e ainda mais hoje chamado mundo moderno, a gente só vai sentir o que nós deixamos de dar na hora certa. É quando a coisa for mais adiante. Foi mais adiante. Tá? Só para a gente mudar de assunto, eu tive num atendimento fraterno um jovem que veio se queixar. Para ser breve, ele disse assim: seu Alberto, meu pai é maravilhoso, me deu tudo, eu tenho de tudo que o senhor pode imaginar. Mas o que eu mais queria dele, ele não me deu. Amor, compreensão, carinho, amizade. Ele achava que para eu ser feliz, ele achava que para eu ser homem ou qualquer outra coisa, eu tinha que ter carro, eu tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Sim. Mas ele não me deu a oportunidade de eu conquistar, crescer, valorizar aquilo que eu lutei tanto para ser. Então, foi um mau pai? Não. Só que ele me deu tudo, mas o que eu mais precisava, ele nunca me deu. Amizade, carinho, bate-papo. É como se tivesse assim, Laís, para se livrar. Toma aqui um carro, vá, toma aqui não sei o quê. Deu para entender mais ou menos? Me deixa em paz. É como é hoje, a criança chora, você toma o celular. Ele faz malcriação e você deve repreender com pulso firme. Não. Toma aqui, meu filho, não chora não, toma aqui. Aí, toda vez o que ele quiser, ele vai chorar. O que vai acontecer? Ele vai crescer achando que chorando, na vida para o outro, ele vai conseguir tudo. E, na verdade, não é assim. Verdade. Vamos adiante? Ainda tem coisa? Acho que só tem uma. Só? É a diferença da mãe do passado para a mãe de hoje em dia, do presente. Creio que seja mais na perspectiva de que as mães antigamente se dedicavam mais ao lar, né? Isso. E hoje em dia também a mãe hoje trabalha, a mãe tem 1001 tarefa, menos cuidar do filho, basicamente. Tem uma coisa, tem um filme de Charles Chaplin que diz tempos modernos. Certo? Muito embora uma coisa termina não tendo ou tendo a ver uma coisa com a outra. O chamado tempos modernos. Todos os tempos são modernos. Em 1600 já é um tempo moderno, porque já era diferente do que Cabral ou quem quer que seja que chegou aqui e encontrou, já está moderno. Então, essa palavra moderna é para cobrir nossas faltas, talvez, como pai ou como mãe, como os pais. Aí você pergunta, mas como assim, seu Alberto? Não, porque se eu fizer assim, o tempo hoje são outro, vai interpretar, eu não posso bater. Existe uma coisa que não precisa estar batendo. Se você perguntar a Luísa se ela bateu nos 3 filhos que ela me presenteou, né? E agraciou, porque se é uma das coisas em que às vezes eu procuro assim, puxando a minha ignorância do passado, eu pergunto assim, puxa, meu Deus, e eu merecia ter esses 3 filhos que eu tive? Ora, claro que sim, porque se eu tive, se ela teve, é porque mereceu. Porque Deus não é injusto, Deus não dá nada a ninguém sem merecer. Então essa coisa de tempo moderno é para cobrir uma série de coisas que nos acomodamos, em que a chamada psicologia moderna, né, a chamada a parapsicologia e tantas outras coisas que foram preenchendo certas lacunas para poder ter uma resposta para determinadas coisas. O verdadeiro papo de cristão, de mãe, de pai, a gente termina deixando para que o celular, a farrinha, a bebidazinha na mesa com a família, uma série de coisas cubra tudo isso. Tá? Tempos modernos é todo tempo. Aí eu vou lhe explicar e eu vou provar aqui agora. Jesus foi ano zero, vamos dizer assim. Tem 2000 e tantos anos que Jesus esteve entre nós. O que está no Evangelho tem mais de 2000 anos, gente. Até hoje, a ciência não consegue dizer que tudo aquilo está superado, que está errado. O que a gente tem é vergonha de falar deste Evangelho. É vergonha, é medo de botar a criança na mesa para fazer o Evangelho no lar, em nome dessa modernidade. Você chega na família, a senhora tem um Evangelho? E tem sim. Me permita aqui, o Evangelho. Aqui, seu Alberto, que está lá há anos, você gata um monte de poeira, ok? Eu vou aproveitar para... Só um casinho rápido. Eu tenho um defeito, eu não gosto de falar, viu, gente? Mas, certa feita eu terminei de almoçar numa determinada cidade daqui do estado de Sergipe. E estava chovendo, eu parei numa 15, num lugar.
e tinha um casal, Senhor. Sim, Laís, como eu estava falando para você, é o seguinte, eu fui almoçar numa cidade do interior, aqui do estado de Sergipe, cidade próxima. E quando eu terminei de almoçar, estava chovendo. Eu saí correndo e fiquei debaixo de uma marquise de um lugar. E nisso tinha um casal de idoso. E eu disse, poxa, graças a Deus que eu encontrei esse lugarzinho aqui para poder eu me abrigar. O casal citou uma frase evangélica e eu cheguei e disse, João 23. Ela, o senhor conhece? Eu disse, conheço sim. Ela aí começou a falar, e você sabe, Laís, que conversa puxa conversa. Ela disse, o senhor sabia que o Evangelho é o livro mais vendido? Eu digo, sei, sim, e concordo. E ainda posso acrescentar com a senhora. Acredito também que ele seja até o mais lido. Acredito. E ainda acrescento, o mais compreendido. Acrescento. Só que eu não concordo é que ele não é o mais praticado. Então, o que é que eu quero passar para vocês é o seguinte, que adianta a gente ter grandes conhecimentos, ter uma religião ou outra, conheço o Evangelho, conheço isso tudo, sendo que, na prática, nós não exercemos. É lido? É vendido? Sim. E praticado? Quase que zero. Eu não sei, Laís, se eu cheguei a falar do Evangelho no lar. Falei? Não, ainda não. Então, eu discordo que os tempos são outros. Por que os tempos não são outros? Os tempos seguem, gente. Segunda-feira vai existir sempre, terça, inverno, verão, primavera. O que é que vai acontecendo com o passar do tempo? A gente vai valorizando muito mais as coisas materiais e vai deixando para trás todo um ensinamento de um espírito que trabalhou mais de 1000 anos no mundo espiritual para adaptar o seu perispírito para poder se encaixar dentro de uma matéria. Que segundo a doutrina espírita, os espíritos de luz, nos dizem que quando Kardec fez uma pergunta, qual o espírito mais perfeito que aqui passou entre nós? Os espíritos foram unânimes em afirmar: Jesus, guia e modelo da humanidade. E você imagina só, você pegar esse amor de mãe maravilhoso, essa força que só a mulher que ama, que joga todo o seu interior, o seu ser, e deposita numa criatura que saiu do seu ventre, se unisse este amor com o conhecimento do Evangelho de Jesus. Como não seria o lar? Porque se você olhar onde você mora, Laís, você vai contar várias casas. Eu vou lhe fazer uma pergunta, Laís, você sabe quantas casas tem aqui? Você vai me dizer, Alberto, tem 150. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Quantos lares tem entre estas 150 casas? Porque se você for observar, a maioria das casas não passam de abrigo para nós. Por quê? Porque nós não deixamos Jesus entrar, porque ali o Evangelho não é praticado, não é lido, nada. Não estou dizendo que é todos, mas é uma boa maioria. Então, a nossa mensagem de hoje sobre o Dia das Mães, eu não poderia deixar de incluir Jesus, Maria Madalena e Joana de Cuja como representante das mães devotadas, que não pariu, vamos assim dizer, uma expressão que eu não gosto, mas é certo, todos esses filhos na terra. Mas eu tenho certeza absoluta que até hoje, onde quer que essas três se encontrem, continua tendo amor por todos nós. E feliz daquele que acredita que esses três espíritos vira e mexe, está antecedendo junto ao Cristo sobre todos nós. Que essa Mãe Santíssima, Misericordiosa, Maria de Nazaré, ilumine a todos os homens que dirigem suas nações, para que possa entender que o amor não veio para caber só no coração de mãe. O amor ágape, que o Cristo nos ensinou, não veio só para as mulheres, veio para todos. Porque aquele que não nasce para amar, não serve para ser amado. Já dizia um grande sábio. E é uma verdade. A gente não tem que se preocupar, eu só vou amar aquele que me ama. Isso é um ledo engano. Porque ninguém consegue amar ninguém sem primeiro se amar. É primeiro que a gente tem amor próprio, para entender verdadeiramente essa lei do amor que Jesus veio implantar na face da terra. Porque se a gente não tiver esse entendimento, a gente não tem condições de amar ninguém. Somos irmãos em Cristo, fomos criados pelo único Pai Celestial. Este corpo que aqui está, teve uma mãe, uma senhora, para fazer este corpo para que possa abrigar este espírito que é milenar. Então, quando a gente diz que
Meu filho, sim. Mas entenda que o que é seu, que não é, porque a terra, o fogo ou qualquer coisa vai consumir quando desencarnar, quando esse espírito deixar esse casulo, voltar à pátria espiritual, lembre-se que você gerou apenas o corpo físico, porque o principal, que é o espírito, que é uma centelha divina, a parte inteligente do ser, não é seu, é do Pai Celestial. E esses encontros de mãe, filho, que hoje veio como mãe e eu vim como filho, em outra encarnação vamos estar como irmãos, marido, mulher, porque nós temos que passar por essas experiências para que possa chegar um dia na pátria espiritual em consonância com as leis divinas. Mas me permita eu encerrar esse trabalho desta noite, que me encheu o coração de alegria, que me deu essa oportunidade de extravasar um pouco do que eu penso do que é mãe, com uma prece do Amaral Ornelas, Espírito, que está no livro do Parnaso de Além Túmulo, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu não costumo gravar as preces porque quando eu entrei na doutrina espírita, eu fui educado, eu aprendi que as preces que a gente tem que fazer é aquilo que sai de dentro de nós, como se a gente estivesse conversando com o próprio Cristo lado a lado, externando todo o nosso sentimento de amor, de tudo, gente. Porque aqui é o reino de Deus. E é dentro deste reino que ele tem a condição de fazer tudo. Se as leis divinas estão dentro de nós, então que este reino de Jesus, que este reino Pai Celestial, faça dele a sua vontade. Diz assim, o título é Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. Senhor, sempre é convosco. Mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade, da humildade, desculpa. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz. Desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, minha mãe querida, se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Obrigado a todos. Muita paz. Nós agradecemos imensamente por todas essas mensagens. Tenho certeza que muita gente vai ficar feliz e tiraram, algumas dúvidas. Boa noite.